Fala, gente querida, tudo bem? A gente segue então nossas dicas na quarentena Enem. Eu sou o professor Bussunda e hoje eu estou trazendo aqui no meu canal essa dica que é a construção do monarca absolutista. Uma questão que já apareceu, uma questão que pode aparecer de outras formas dentro da prova do Enem, para a gente compreender. A gente sabe que existiu no período moderno, né, as monarquias chamadas absolutistas, os reis poderosos que centralizaram o poder, superando a fragmentação feudal, apesar de ter ainda relações feudais dentro dessas monarquias, mas a gente precisa entender como é que o rei conseguiu construir esse poder, tá? Então a gente destaca algumas coisas aqui que nos são interessantes. A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: não existe um monarca absolutista de fato, nem o Luís XIV que vai falar lá, o Estado sou eu, que ele não depende de ninguém. Então existem em diversos países as alianças com setores distintos da sociedade. Aliança com a nobreza, com o clero, com a burguesia. Por exemplo, em alguns países como na Inglaterra, do Henrique VIII e da Elizabeth I, foi muito forte a relação com as grandes famílias de nobres que entendiam que precisava ter um rei simbólico para a população, poderoso, para que a população obedecesse ao governo. Né? Vai pegar em países como a Espanha. A Espanha basicamente foi criada pelo Papa para ser um país tampão para evitar o avanço dos muçulmanos ou a retomada dos muçulmanos sobre a Europa depois da Guerra da Reconquista. Ou vai pegar na França também, onde é que tem uma monarquia bastante associada à igreja. E em Portugal, por exemplo, o rei que começou a incentivar as navegações e começou a ajudar a burguesia porque entendia que a burguesia é que ia gerar renda para sustentar o Estado. Então sempre lembra, existem em diversos estados alianças distintas entre o rei e a burguesia, ou setores distintos, como a nobreza ou como a igreja. Mas também lembra que é importante a justificativa religiosa. A grande justificativa do período moderno foi a justificativa do direito divino dos reis, criado lá pelo Jean-Jacques Bossuet. Ele dizia que se o rei é um homem temente a Deus, é um homem cristão, e se ele está no governo, quem colocou ele lá, num país cristão, foi o próprio Deus. Então não questione a autoridade do rei, certo? A grande justificativa para aquela época é que o rei ele não é exatamente uma teocracia, mas ele é um homem inspirado por Deus, o que permeou aí ao longo do tempo as várias monarquias que apareceram lá na Europa. Nós também lembra de uma questão que é importante. Existe uma construção muito significativa e interessante da imagem pública do rei. Foi isso que já apareceu na nossa prova do Enem em outras edições. Eu coloco aqui, por exemplo, a imagem do Luís XIV para você. O Luís XIV ele tem a sua imagem pública imponente, triunfal, etc., quando na verdade até o próprio Enem já mostrou, ele era um cara corcunda, ele tinha problemas nas costas, tinha problema nos joelhos, mal conseguia parar em pé, ele era barrigudinho, careca, mas aí para aparecer em público ele se fantasiava de rei, porque precisava ter a construção de um monarca imponente sem apresentar os defeitos físicos, tá? E isso aconteceu ao longo da história não só com monarcas absolutistas, como vários políticos na história da humanidade que ocultaram seus defeitos físicos. O Stalin, que não mostrava que era baixinho, por isso tirava foto sentado. O Roosevelt dos Estados Unidos, que ele era cadeirante, tinha problemas de locomoção, depois acabou andando de cadeira de rodas uma época, mas ninguém sabia disso na época, porque ele só mostrava fotos onde é que ele estava em pé, quando ele conseguia ainda sem auxílio de nada ou normalmente sentado. Então existe uma construção de uma imagem pública. No caso dessas monarquias aqui que eu estou falando, absolutistas, essa construção ela servia para a unidade da nação. Não existe ainda um conceito, como vai existir mais tarde no século XIX, de nação, de nacionalismo, de somos todos da mesma nação. Então o rei, que ele é aliado com diversos setores, ele serve como agregador da população e como uma forma de controle da população se tem aquela figura imponente, poderosa do rei. Certo, gente? Um abraço, até amanhã.